Olá, meus queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de meditação e de aprendizado da palavra do Senhor. Nesta oportunidade, nós iremos tratar sobre o seguinte tema: em que estamos alicerçados. Jesus ele vai chegando ao término do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus trata de diversos temas, ensinando aos seus discípulos a maneira que eles deveriam se portar em meio àquela sociedade a qual eles viviam, e a justiça dos seus discípulos deveriam exceder a dos escribas e dos fariseus, porque eles não cumpriam, com as Sagradas Escrituras. Louvado seja Deus. E Jesus ele vem tratando diversos assuntos para com seus discípulos, e no final do sermão Jesus ele conta uma parábola sobre o homem prudente e o homem insensato, e vamos falar um pouquinho sobre esses dois homens. Mateus 7, versículo 24 diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Versículo 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Então veja bem, os queridos irmãos, vemos que esses dois homens, eles ouviram a palavra. Podemos dizer que esses homens, eles observaram o ensinamento, eles ouviram a palavra, a instrução de como deveriam construir aquela casa. Aquele que ouve a palavra e a pratica, ou seja, aquele que ouve a palavra e obedece. Aquele que ouve a palavra e observa atentamente é aquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vemos aí dois tipos de crentes, podemos dizer assim, dois tipos de ouvintes: aquele que ouve a palavra e coloca em prática, e aquele que ouve a palavra e não coloca em prática na sua vida. E bem sabemos, meus amados, que quem trabalha na área da construção civil, quando se vai fazer uma fundação para construir um prédio, é importante cavar profundamente, fazer as bases, para que a estrutura fique perfeita e esse prédio não venha a ceder, não venha a cair, não venha ter danos. Louvado seja o nome do Senhor. E quanto mais o prédio é alto, é a sua altura, maior é a profundidade que tem que se cavar para que não haja uma má estrutura e esse prédio não venha futuramente a cair. Assim, meus amados, também é a vida do cristão, a vida de um servo e de uma serva de Deus. Precisamos ter uma base, precisamos ter uma estrutura espiritual, e essa base, meus amados, se dá por meio das Sagradas Escrituras. O apóstolo Tiago, escrevendo a sua epístola, ele fala em Tiago capítulo 1, versículo 22, não sejam apenas ouvintes da palavra, enganando-se a si mesmos, Sede então cumpridores da palavra e não somente ouvintes, porque aquele que for apenas ouvinte é como se ele contemplasse o seu rosto natural frente ao espelho, e logo quando ele saísse de frente ao espelho ele se esquecesse como era a sua fisionomia. Assim é todo aquele que ouve a palavra e não a pratica. Aquele que ouve apenas a palavra, meus amados, ele está enganando-se a si mesmo. E é interessante, meus amados, que podemos perceber que esses homens, eles ouviram a palavra. E a gente só vai perceber, meus amados, a fragilidade da casa construída sobre a areia, louvado seja o nome do Senhor, quando vieram
as tempestades, né? Vieram as tempestades, o vento soprou contra aquela casa, o rio encheu, aquela casa caiu porque não estava alicerçada na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Assim também, meus amados, é o cristão. A Bíblia fala, meus queridos irmãos, em João capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isto para que tenhas a paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci. Todos nós, meus amados, um dia passaremos por aflições, por perseguições, por alguma enfermidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Iremos passar por algo, meus queridos irmãos, que pode abalar a nossa estrutura espiritual. Mas a base, louvado seja o nome do Senhor, a base espiritual, ou seja, a vida devocional do cristão, ele vai fazer com que ele se sustente, que ele não se abale, que ele não desfaleça a sua fé. Imagine agora, meus amados, algum irmão ou irmã que tem construído a sua casa espiritual sobre a areia. Quando vem as tempestades da vida, ele logo se abala, ele logo fica atormentado, ele logo se desvia dos caminhos do Senhor. E precisamos termos o cuidado, meus amados irmãos. Vamos lá meditar um pouco em Provérbios, capítulo de número 24, versículo de número 10. A versão que estou lendo, meus queridos, é a versão NVI. Você tem uma Bíblia na sua casa, abra a sua Bíblia e meditemos juntos em nome de Jesus. Ele nos diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua fé? Em outra tradução diz: se você se mostrar frouxo no dia da angústia, é porque a tua força será pequena. Então, meus amados, se nós vacilarmos quando chegar a dificuldade, a adversidade da nossa vida, é porque a nossa fé, a nossa estrutura espiritual, ela está abalada. Assim aconteceu com aquela casa, né? Com a casa desse construtor, desse ouvinte negligente, desse ouvinte imprudente, que construiu a sua casa sobre a areia. E essa casa, ela não ficou de pé, porque não foi bem estruturada. Então, meus queridos irmãos, tudo começa pelo ouvir, né? É importante ouvir. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ainda vamos para Provérbios. Provérbios capítulo de número 28, versículo de número 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Então, se alguém se recusa a ouvir, é preciso ouvir. Mas além de ouvir, meus queridos, é preciso colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida. E Lucas, ele quando vai escrever, ele é um pesquisador, e ele diz, meus amados irmãos, que esse homem que construiu a sua casa sobre a rocha, louvado seja o nome do Senhor, ele cavou até achar a rocha. Está escrito em Mateus capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo de número 38. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 46, queridos. Olha o que diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Aí ele vai dizer: é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Então aquele homem cavou até achar a rocha, e lançou fundamento sobre essa rocha e construiu a sua casa. Eu e você, meus amados, precisamos cavar. Nós queremos nos aprofundar
em comunhão com o Senhor, precisamos cavar, precisamos nos esforçar, lermos a Bíblia, orarmos, buscar a presença do Senhor, se revestir das armaduras de Deus, para que quando o dia mal chegar, quando a adversidade chegar, a nossa casa, a nossa estrutura venha permanecer firmes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é importante, meus queridos irmãos, nós ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, veja a importância do alicerce. Como é importante o alicerce, né? O sábio foi aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram as adversidades, né? Vieram temporais, ventos sopraram, o rio encheu, mas aquela casa permaneceu firme para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, eu e você precisamos estarmos alicerçados na palavra de Deus, para que quando esse dia chegar na minha e na sua vida, nós não venhamos nos abalarmos, não venhamos baixar a cabeça, não venhamos a abandonar a nossa fé em Jesus. São muitos irmãos e irmãs que quando passam por uma tribulação, por uma luta, por uma adversidade, seja no seu casamento, seja na área do trabalho, louvado seja o nome do Senhor, seja uma perseguição, eles não permanecem firmes e logo abandonam a sua fé e voltam aos rudimentos mundanos. Então, que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua fé, fique de posse desta palavra, construa a sua casa, a sua vida espiritual no Senhor, lendo a palavra, orando, buscando ter intimidade com Deus. E o Senhor, Ele fortalecerá a sua fé no nome de Jesus. Pai do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo de Deus lhe dê entendimento e a revelação desta palavra no nome de Jesus.